Camacho, a gente está no final da temporada de resultados do terceiro trimestre. O que você destaca para os investidores globais? Então, Carol, os resultados foram maravilhosos, ou seja, em média, até agora, falta apenas mais uma semana de resultados, os resultados mostraram um crescimento de 11% em relação aos resultados do segundo trimestre, né? Isso mostra em que o mercado, em função da produtividade, da geração de produtividade por essa nova tecnologia de AI, principalmente, tem capturado o valor. É muito importante. Excelente, Camacho. Muita informação interessante para a gente trazer para os nossos investidores globais. Então, se você quer saber tudo sobre o que está acontecendo em renda variável, assista esse episódio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection, o programa que conecta você aos investimentos internacionais. Dessa vez estou aqui com Carlos Camacho, um prazer tê-lo aqui. Camacho, ele é sócio do BTG, co-head de Portfólio Solutions Global. Um prazer ter você aqui, obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. O Camacho está em Portugal. Quando eu falo que o nosso time está espalhado globalmente, ele está em Portugal. Aproveitei que ele está aqui em São Paulo, né, para a gente fazer essa entrevista aqui em estúdio. E Arthur Mota, também figurinha carimbada do Offshore Connection, está lá de Miami, direto de Miami. Obrigada, Arthur. Obrigado, Carol. Obrigado, Camacho, também por ter a oportunidade de fazer esse bate-papo aqui em conjunto. Isso, agora vamos falar sobre o assunto quente aí de mercados globais, todo mundo tem interesse, está falando, né, renda variável, as ações, temporada de resultados que está no final. O Camacho já deu, né, um spoiler aqui do que ele, da visão dele sobre essa temporada de resultados, mas eu vou começar agora com o Arthur Mota, para ele contextualizar vocês que estão aqui nos acompanhando, né, da visão dele macro, como é que ele enxerga essa temporada de resultados aqui lá nos Estados Unidos, Arthur? Boa, Carol. Acho que, em Minas Gerais, essa temporada sólida, né, que o Camacho também vai se aproveitar aí para falar um pouco do nosso cenário, ela reflete muito de uma situação econômica favorável americana, tá? Seja pela atividade econômica forte diretamente, pelos motores, entre aspas, aqui mais tradicionais de consumo, de investimento, né? Você teve ainda um suporte fiscal antes do shutdown, né, que estava sendo bastante importante aqui para a economia americana. E, de novo, né, a gente já trouxe em outros momentos aqui, mas os fundamentos da economia americana para curto prazo, eles continuam bastante saudáveis. O mercado de trabalho com uma taxa de desemprego baixa, as pessoas, de certa forma, com emprego, né, e capacidade de consumo, uma inflação que, é verdade, está acima da meta, mas ainda assim num patamar, de certa forma, mais contornável, né, do ponto de vista de consumo, um crescimento da renda acima dessa inflação, um crescimento real da renda, principalmente em famílias ali de média e alta renda, que são quem carrega o consumo aqui nos Estados Unidos, e também, de certa forma, agora, uma política monetária, né, que está se afrouxando ao longo do tempo. A gente está vendo as condições financeiras ficando mais construtivas e as condições de crédito também. Soma-se a isso, e aí eu acho que é um grande, de certa forma, ponto aí para o Camacho também, enfim, comentar nos próximos minutos, mas finalmente, né, a inteligência artificial ela tem movido a agulha da economia no agregado mais macro, ela não está só agora, de certa forma, focado em empresas listadas ou temáticas de portfólio, ela já é uma coisa que a gente defendia, mas finalmente está, pelo menos nos dados agregados aparecendo, fazendo realmente preço para o crescimento americano. São várias frentes, né, de suportar isso. A gente pode aqui passar o dia inteiro explorando cada uma delas, mas para tentar sumarizar aqui, a forma mais rápida e mais direta é o crescimento do investimento, né, o CAPEX, esse ciclo cada vez mais volumoso, que ajudou um primeiro semestre com crescimento mais saudável do que o mercado esperava, né, próximo de 1 ponto percentual de crescimento, de contribuição para o crescimento de PIB em cada um dos trimestres. O terceiro trimestre também a gente não tem o dado final divulgado, né? Mas em breve deve ter a sua divulgação conforme o shutdown saia do mapa. Também um crescimento próximo de 1 ponto percentual só da parte de investimento focado em AI. E como a gente sabe, até usando as empresas listadas como uma proxy, que esse ciclo de investimento continua no quarto trimestre e vai continuar em 2026, esse é um suporte direto, de certa forma, para o ciclo econômico muito favorável. Ainda tem um ganho de produtividade, a gente pode falar depois. Outros impactos indiretos é o próprio enriquecimento e o efeito renda da população. Tá bom lembrar que a população americana é acostumada a investir em equity,
A gente tem aí mais de 55% da população do household aqui dentro do seu portfólio tem investimento em equity. Esse rally dos mercados, não só em 2025, está sendo um ano super bom, mas 2024 também foi, 2023 também foi um ano muito bom. Esse efeito riqueza que é construído ao longo do tempo, ele se traduz, obviamente, em confiança das famílias pelo enriquecimento e uma pressão, principalmente, do lado do consumo. A gente estima que entre 2023 e 2025, né, basicamente, 15% da variação de consumo, que foi um crescimento saudável de consumo desde então, ela veio por um efeito riqueza do mercado de equity, especificamente do mercado de AI, dentro do mercado de equity americano. Então, de novo, nos dados agregados, a gente já começa a ver uma transformação. Olhando isso, né, juntando um pouco o olhar do passado, né, reconhecendo nos dados essa pressão e principalmente olhando para frente, para 2026, sabendo que esse padrão vai continuar, a gente entende aí que a economia vai continuar crescendo num ritmo saudável. A gente tem basicamente 2% de crescimento para 2025, mas já ficou para trás, é um ano fechado, provavelmente pode ser até um pouco mais acima disso. Para 2026, a gente está trabalhando com 2,1, mas a bem da verdade é que provavelmente vai ser acima disso. Tá? O balanço de risco que a gente está vendo para o ano que vem, ele continua sendo altista. E essa temporada de resultados do terceiro trimestre, que reflete um pouco tanto a característica macro de um crescimento saudável, quanto a parte micro, né, da parte de AI, obviamente entregando, provavelmente vai prevalecer nos próximos trimestres, porque os fundamentos e as molas propulsoras que foram positivas no passado, elas continuam na nossa expectativa também nos próximos trimestres, ao longo também de 2026, que parece ser um ano ainda construtivo para a tese americana. Excelente análise. A gente mostra que os fundamentos, né, econômicos mostram, né, resiliência da economia, crescimento. Na temporada de resultados, como você falou, Camacho, um crescimento de 11%, em torno de 11%, né, em relação ao último trimestre. Então, é só resultados positivos e muito potentes esse ano. S&P, 2 dígitos de retorno, né, muito forte. Só que o mercado está nessa retórica aí falando, né, de bolha, comparando com a bolha, né, .com. Qual é a sua visão sobre isso e como é que a gente desmistifica, né, esse assunto? Uma ótima pergunta, Carol. Eu trouxe aqui alguns slides que poderia, para eu me referenciar e responder melhor essa sua pergunta. Mas, por exemplo, eu não enxergo essa questão de bolha de AI. E também, hoje, a gente também tem que ter muito cuidado porque existe uma certa maneira, dado a tecnologia de informação que existe hoje, existe muita desinformação no mercado. Assim, no curto prazo, a gente tem pessoas que, embora tenham uma fundamentação rasa, que emitam opiniões e que isso, de certa maneira, influencia o mercado no curto prazo. Você tem toda a indústria de sell side que direciona as tendências de acordo com seus interesses. Existem pessoas que têm certa prerrogativa, que têm competência, que também emitem suas opiniões, mas, ou seja, o bolo, o contexto dessas questões gera mais desinformação para o investidor comum do que propriamente algo que o ajude. Mas assim, eu trouxe alguns exemplos que é interessante. Entre 99 e 2000, os múltiplos em relação ao S&P, eles foram de 89 vezes. Hoje está em torno de 23 vezes. Se a gente pegar as maiores 7 empresas de tecnologia dos anos 90, a média do P-ratio dos próximos 12 meses, né, na época, era de 67 vezes. Hoje, esse número das 7 maiores empresas de tecnologia, são 28 vezes. É uma diferença gritante, né? Se a gente for ver o net margin, naquela época das empresas, a gente tinha um net margin em torno de 11%, desculpe. E hoje em dia, o net margin médio está na faixa de 23%, ou seja, mais do que o dobro, né? Se a gente pegar também a relação de CAPEX sobre geração de caixa livre naquela época, em 1990, a gente chega a uma média em torno de 100 vezes. Hoje, esse CAPEX, na média, ele está em torno de 65 vezes, né? Ou seja, 65%, desculpe. E o net debt sobre EBITDA, que é uma relação de alavancagem, naquela época, em 1990,
a gente tinha um número em torno de 0,9. E hoje, por incrível que pareça, a média é caixa líquido, ou seja, as empresas têm recursos para financiar o seu capex, os seus investimentos, ou seja, a alavancagem operacional praticamente não existe. Outro detalhe interessante que eu poderia citar é os private equities, né? Quer dizer, na verdade, eles fazem os investimentos e, obviamente, eles são os maiores interessados em que essas empresas nas quais eles investem vão ao mercado e façam seus IPOs, que é o momento em que eles realizam para os seus clientes os resultados, o trabalho que foi feito ao longo desses anos, né? Então, hoje, basicamente, o número de IPOs sobre as empresas que estão nos portfólios dos private equities está, na média, em apenas 27%, ou seja, um número muito baixo de empresas que estão indo a IPO nesse momento. Isso também mostra que, de certa maneira, o valor dessas empresas não é ou não está sendo considerado autossuficiente para que essas companhias de gestão de private equity se sintam interessadas em fazer IPO. Isso é um fato muito interessante. Só para contextualizar esse número, agora em 24 houveram apenas 13 IPOs. Em 25, que ainda não acabou, houveram 18 IPOs, ou seja, um número muito, muito baixo, né? Outro detalhe, se a gente pegar de uma maneira assim, generalizada, o número de IPOs que ocorreu na época da bolha.com, esse número é de incríveis 511 empresas. 511 empresas fizeram IPO nessa época. E hoje o número é 56 empresas, é bastante menor. E por fim, apenas para voltar ao tema dos private equities, né? Hoje, o período em que essas private equity companies estão segurando o investimento que elas fizeram em novas companhias saiu, por exemplo, em torno de 4 anos e hoje está entre 5 e 5,5 anos. Ou seja, isso também mostra, é um sinal claro de que a valorização dessas companhias está muito aquém do que eles imaginavam. E isso, de certa maneira, a gente poderia fazer uma comparação que, quando existe uma bolha no mercado, obviamente o mercado está pagando múltiplos caríssimos e todo mundo fica incentivado a vender essas empresas, a realizar os tais IPOs, e o que não é o caso agora. Não, excelentes pontos, é importante tudo isso que você trouxe. Acho que a gente contextualizou agora o que está acontecendo, né, agora. Acho que deixou muito claro para o nosso investidor global, né, que está preocupado, escuta muito as manchetes, né, Camacho, como você falou. É muito importante estar atento em informações de qualidade, né, com fundamentos. E agora vamos falar também sobre 2026, olhando para frente, Arthur. Como você está enxergando, né? Você já deu aqui, já falou que está vendo o crescimento do PIB americano, né? Mas eu acho que é importante também falar, assim, baseado na nossa tese, né? A principal tese de investimentos que a gente fala sobre a pirâmide da faixa etária, a gente fala sobre a produtividade, o quanto que está impactando, o quanto que está representando dentro do PIB. Eu acho que é importante a gente contextualizar aqui também pensando para frente. Se isso mudou ou continua, né? Boa. Vamos lá, Carol. Acho que esse tema da produtividade é até interessante fazer esse paralelo que o Camacho fez, você fez a pergunta sobre a bolha.com, isso também vale para os dados agregados e para a produtividade também da economia, tá? Fazendo aqui um paralelo meio simplista, né? Mas a penetração e a adoção da internet, por exemplo, ao longo da década de 90, né? Especialmente no final dos anos 90, ela foi mais lenta, ainda que notavelmente teve um impacto relevante na economia, especialmente de produtividade, por uma questão óbvia, né? Você ir para o mundo online, né, a barreira à entrada inicial era maior, né, porque o custo de aquisição desse novo equipamento, né, do computador, né, você tinha vários layers, né, a pessoa precisa ter o computador primeiro, ela precisa saber usar o computador, depois de saber usar o computador precisa, né, de certa forma, ter acesso à internet, ter um tipo de conhecimento que antes não era bem disseminado, né, hoje é muito bem disseminado, cursos, etc. Então, o impacto ele foi muito mais lento e até nos dados agregados, né? Na época, e até, enfim, no início dos anos 2000, tinha uma discussão entre os economistas se, de fato, a internet trazia um impacto de produtividade visível, né? Passando mais para frente, a gente descobriu que era claramente visível, né, e muito notável. Mas o
custo inicial, né, e a transição era um pouco mais demorada em larga escala, digamos assim, seja nas empresas, seja também no consumidor, aí nas suas casas, enfim, dos pequenos negócios. Para o AI, está sendo um pouco diferente, né? Na verdade, o custo de entrada é muito menor para as pessoas, dá o exemplo mais bobo, né? Mas os chatbots aí que a gente utiliza já geram um ganho de produtividade para várias tarefas, seja eventualmente aí dentro das empresas, seja para as pessoas em casa também nas suas decisões pessoais. E o custo de aquisição é muito menor, né? Hoje todo mundo tem um celular, as pessoas já têm um pouco mais a habilidade de lidar com tecnologia, o aprendizado marginal e a criatividade marginal para tirar a melhor produtividade de coisas mais simples do tipo chatbot, elas são mais óbvias. Então, a penetração e a escalabilidade ela foi muito maior, por consequência também o impacto na economia ela é muito mais visível em termos de produtividade. Provavelmente vai continuar sendo dessa forma, a gente vai ver também outras escalas aí de agents ajudando, robóticas, etc., que vão também acabar ajudando bastante, especialmente no ambiente, né? Pegar aqui o caso americano, onde a demografia, ela daqui para frente, né? Ela não ajuda em termos de boom demográfico e crescimento da força de trabalho, que é uma das formas da economia crescer de longo prazo, e a gente tem agora uma política imigratória restritiva, né? Então você precisa ter alguma coisa que substitua a mão de obra, ou que compartilhe, ou que complemente a mão de obra para continuar gerando o mesmo crescimento. De novo, o AI, a tecnologia, ela está sendo esse fator. A gente está estimando aí que a produtividade, né, a total dos fatores, ela pode colaborar em 2026 aí com 0,8, quase um ponto do PIB de crescimento, por isso que o viés é positivo, né, para o ano que vem, e daqui para frente cada vez mais, né? Provavelmente a gente vai ter que lidar com um crescimento potencial americano mais forte do que a gente lidava nos últimos 10 anos, né? A gente trabalhava com 1,8 de crescimento. De novo, a demografia era dada, o ciclo de investimento aqui nos Estados Unidos também era basicamente muito bem conhecido, você não tinha uma revolução tecnológica tão clara acontecendo, o que não é o caso atual. Hoje a demografia ela continua dada, mas do lado do capital você tem uma contribuição muito grande de tecnologia, portanto, né, a produtividade total dos fatores vai ser mais forte. Já, de novo, está sendo em 2025, né, a gente está vendo uma abertura, né, que a gente chama aqui de gap, entre o crescimento com a geração de emprego. O ano que vem a gente pode continuar tendo uma geração de emprego mais tímida e ainda assim um crescimento acima do potencial. Isso não é usual, não foi usual nos últimos 10, 15 anos, né, desde a saída da crise financeira, mas é o potencial que o AI traz daqui para frente, né? E aí ajuda de várias formas diferentes, né? Desde da necessidade aí fiscal, né? Você tem um crescimento mais saudável daqui para frente. Hoje o framework da administração ela é super construtiva para a tecnologia, inclusive o tema de tecnologia, o tema de AI, de chips, né? Toda essa tese de infraestrutura de AI, né? E de toda essa modernização tecnológica, ela não é apenas um tema privado, né? Hoje já também é considerado um tema de Estado, tem toda uma linha de interesse do governo e da parte regulatória americana em dar as condições para os Estados Unidos continuar meio que liderando nessa corrida, tendo condições, né, desses investimentos serem executados da melhor forma possível, com um ambiente regulatório mais favorável, que obviamente objetivando lá no futuro a dar retorno aí, seja para os acionistas das empresas ou, enfim, quem quer que seja que esteja envolvido. O próprio governo também tem as suas próprias relações aí diretas com as empresas, tá? Então é um ambiente bastante diferente em relação, por exemplo, ao que foi o .com, onde nessa relação da internet, né, enfim, o crescimento das empresas era uma dinâmica completamente apenas privada, né, e não por acaso teve certo exagero. Hoje você tem um olhar do governo que também, obviamente, está confrontando outros agentes geopolíticos que também estão correndo e competindo nessa pista, tá? Então, os fundamentos são melhores, as empresas têm uma capacidade e uma estrutura de capital muito mais sólida do que no passado, são conhecidas, mais de 20 a 30 anos aí, a gente sabe o nome delas, a gente sabe também que, obviamente, o macro está já se beneficiando, é um ambiente onde a produtividade ela já está, de certa forma, já muito mais no curto prazo, de novo, a gente pode falar aí de 1 ponto percentual, 0,8 a 1 ponto percentual já no próximo ano, que vai ajudar a contribuir para um crescimento potencial americano por mais tempo. Tá? E aí também reduz um pouco a oscilação cíclica, né, da economia, que vai desacelerar muito por conta de aumento de juros pelo Fed ou
qualquer coisa do tipo, né? A gente sabe que esse ciclo específico ele é agnóstico, né? Obviamente, o custo de capital não pode ir para a Lua, mas a gente sabe que ficando na região onde ela está hoje, né, as taxas ficando mais ou menos onde elas estão hoje, esse é um mercado e um setor que já se provou bastante resiliente, e o ano que vem a gente acha que as taxas vão ser menores ainda. Portanto, também continuam sendo um vento favorável para o setor de tecnologia nos Estados Unidos e para o crescimento e para a produtividade. Excelente, Arthur. Narrativa muito positiva. E agora, Camacho, pegando todo esse gancho, essa análise muito bem colocada aqui do Arthur, né? O que você diria para o investidor global, de forma prática, né? Como ele se posicionar em 2026 e pensando no portfólio dele no longo prazo, principalmente para aquele que tem receio da renda variável, que eu acho que já desmistificamos a questão da bolha, mas assim, tá muito alto, não tá? O que você diria para ele? Então, quer dizer, pegando um pouco o que o Arthur destacou, que é excelente, quer dizer, como vocês sabem, quer dizer, a nossa tese de investimento, que tem se mostrado muito assertiva desde 2022, inclusive, ela é uma tese em que a produtividade se faz necessária para driblar o aspecto negativo que é uma decorrência de uma demografia pior e uma taxa de reposição populacional negativa, que é o que existe hoje. Então, a gente entende que, naturalmente, a demanda agregada deveria ter um crescimento menor, ou mesmo, talvez, até uma inclinação talvez negativa, e isso tem um potencial enorme para afetar o resultado das empresas, começando por um crescimento de revenues menores, né? Mas então a gente entende que essa tecnologia ela se faz necessário nesse momento, inclusive gerando crescimento e fazendo com que os países, de uma certa maneira, assim, cada um, dado a sua potencialidade, possa ter até uma política fiscal mais equilibrada, coisa que hoje é bastante incomum, né? Mas nós vemos, quer dizer, dentro desse tópico, que vai haver uma certa concentração de market capitalization no mercado. Já vem havendo, isso já é uma tendência, eu acho que continua. Essa tecnologia ela é uma tecnologia que, nesse momento, é para empresas que têm o bolso mais fundo, de certa maneira. Isso demanda algum investimento. Mas a gente está vendo que, com mais tempo, quando essa infraestrutura estiver mais madura, e isso está acontecendo de uma maneira acelerada, a gente pode ver pelos dados de CAPEX financiados pelo Free Cash Flow, que, nesse momento, no setor tecnológico, isso é um percentual ainda alto, em torno aí de 60%, para as empresas mais relevantes. Então, isso mostra que essa infraestrutura ela está sendo construída de uma maneira mais acelerada agora, mais tarde, obviamente, a necessidade irá diminuir. Mas então, o fato é que a gente enxerga que essa tecnologia ela vai se espalhar no setor real, de uma maneira geral. Isso não vai ser algo que é só afeito ao setor tecnológico e vai gerar produtividade. A gente poderia citar já o setor financeiro, por exemplo. Há mais de 4 trimestres, as instituições financeiras de grande porte têm mostrado resultados muito acima das estimativas dos analistas. E isso é decorrência de produtividade. A gente tem visto o return over equity aumentando e, mesmo assim, as empresas têm diminuído, têm dimensionado melhor o seu staff, né? Isso claramente é um sinal desse processo, né? Então, eu acho que o ano de 2026, quer dizer, é uma continuidade de 2025. Obviamente, os retornos assim, a nível médio, vamos falar do S&P, não serão de 2 dígitos. Até agora, em outubro, fechamento de outubro foi 17,5%. Eu não acho que em 2026 a gente vai ver 2 dígitos, talvez veja um dígito alto, algo em torno de 8%, 9%, que é um excelente retorno, mas eu destaco que as empresas que estejam hoje mais updated, mais correlacionadas, já utilizando, já de certa maneira assimilando essa tecnologia de inteligência artificial dentro da sua estrutura, essas empresas terão um crescimento de lucro maior e, obviamente, expressarão um retorno maior. Então, por exemplo, em relação à nossa gestão,
a gente tem focado em descobrir assim essas empresas, descobrir quais empresas estão efetivamente mais atualizadas e efetivamente usando essa tecnologia, porque a gente acha que nos próximos anos serão elas que expressarão a melhor vantagem comparativa e, obviamente, o retorno será maior. Então, a nível assim geral, eu acho que vai ser um ano muito bom, o ano de 2026, com retornos entre 8% e 9%, a nível do S&P, a nível do MSCI All World, que é um outro índice bastante usado, mas eu acho que portfólios como o nosso, que tem mais especificidade, um detalhamento maior em cima desse tema, poderão expressar ainda retornos de 2 dígitos, assim, com uma certa segurança. Eu acho isso. Excelente. Eu acho que a gente passou aqui por todos os pontos, prestar atenção, né? Não basta só diversificar globalmente, tem que diversificar com estratégia, né? Com qualidade. E é por isso que eu trago sempre aqui o nosso time de especialistas para falar para vocês e dar todo o suporte, né, de informações para decisões estratégicas. E também tem um time aqui que faz portfólios, né, administrados que dão excelentes retornos e potentes. Então, é isso. Muito obrigada, Camacho. Foi um prazer tê-lo aqui, ter essa aula aqui sobre esse tema. Então, muito obrigada por ter vindo e ter topado. Eu que agradeço. Eu agradeço sempre essa oportunidade, que é uma maneira que a gente tem de mostrar o nosso trabalho e mostrar o nosso foco, que o nosso foco hoje é geração de valor para os nossos clientes. Então, isso é o nosso ponto central. E é o que a gente tem se esmerado em fazer. É isso. E Arthur Mota, obrigada. Obrigada por ter participado de mais um episódio. Sempre muito bom ter você aqui trazendo suas visões. Obrigado mais uma vez pelo convite, Carol, e também Camacho. Sempre um prazer aí poder escutá-lo falando sobre mercado. Um abraço, pessoal. Mais uma aula aqui do Offshore Connection. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por nos acompanhar até aqui e espero vocês no próximo episódio.